Graças e paz. Hoje vamos falar sobre o Salmo 5, a oração do justo e a justiça de Deus. O Salmo 5 é uma oração matinal de Davi, onde ele clama a Deus por justiça e proteção diante dos ímpios. É um texto poderoso que nos ensina sobre confiança em Deus, reverência, súplica e a certeza de que Ele governa com retidão. Vamos analisar versículo por versículo e extrair desses versículos lições espirituais para a nossa vida. Versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende minha meditação. Davi começa seu clamor pedindo que Deus escute suas palavras e também sua meditação silenciosa. Isso nos ensina que Deus não apenas ouve nossas palavras, mas também conhece os pensamentos do nosso coração. Muitas vezes não conseguimos expressar com palavras tudo o que sentimos, mas o Senhor entende até os gemidos mais profundos da alma. Você já se sentiu incapaz de orar? Saiba que Deus ouve até o silêncio de um coração quebrantado. Versículo 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Neste versículo, Davi não apenas reconhece Deus como Senhor, mas como seu Rei e Deus. Essa é uma relação pessoal, ele não ora a um Deus distante, mas a um Deus que governa toda a sua vida. Quando oramos, precisamos reconhecer essa soberania divina. Você confia em Deus como seu Rei? Ou você ainda tenta governar sua própria vida? Versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A oração matinal de Davi mostra a sua prioridade, buscar a Deus logo ao amanhecer. Ele não espera os problemas surgirem para depois orar. Ele começa o dia na presença de Deus. Isso nos ensina que antes de enfrentarmos qualquer desafio, precisamos buscar ao Senhor. Como você começa seu dia? Com Deus ou com preocupações? Versículo 4. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Deus é santo e não tolera o pecado. O mundo tenta normalizar o mal, mas o Senhor não compactua com a iniquidade. E isso significa que a gente precisa buscar uma vida de santidade, uma vida de separação. Não podemos querer comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, viver no pecado. E qual pecado? O pecado deliberado. Versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Aqui, Davi fala sobre o destino dos perversos. Eles não permanecerão diante de Deus. Isso é um alerta para aqueles que acham que podem enganar a Deus com uma vida de aparência religiosa, mas sem verdadeira transformação. Olhe bem, o Senhor conhece os corações. Versículo 6. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. A mentira e a violência são abomináveis para Deus. Em um mundo onde tantas pessoas usam palavras para enganar, para manipular, precisamos ser pessoas de verdade, com palavras sinceras e atitudes justas. Versículo 7. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi reconhece que só pode se aproximar de Deus por causa da misericórdia divina. Nós não entramos na presença de Deus por mérito próprio, mas por sua graça. Precisamos ter humildade e temor ao nos achegarmos a Ele. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Davi pede direção a Deus, pois sabe que sozinho não conseguirá vencer seus inimigos.
Quando enfrentamos desafios, devemos buscar a orientação de Deus. Muitas vezes tentamos resolver tudo por conta própria. E quando agimos assim, quando tentamos, nós falhamos. Mas quando deixamos Deus guiar nossos passos, Ele nos leva pelo caminho certo. Versículo 9. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Os ímpios usam palavras para enganar, destruir, manipular. A língua pode ser uma arma poderosa para o bem ou para o mal. Então, como temos usado nossas palavras? Para edificar ou para ferir? Versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi clama pela justiça divina. Ele entende que aqueles que rejeitam a Deus e praticam a iniquidade colherão o que plantaram. Isso nos lembra que ninguém escapa do julgamento de Deus. Versículo 11. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Aqui vemos a diferença entre o justo e o ímpio. Os que confiam em Deus têm alegria e proteção. Você tem colocado sua confiança no Senhor? A verdadeira felicidade, ela não está nas circunstâncias, mas na real presença de Deus. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. O Salmo termina com uma promessa poderosa. Deus protege os justos como um escudo. Isso significa que mesmo em meio às batalhas da vida, estamos guardados por Deus. O Salmo 5 nos ensina que devemos buscar a Deus desde cedo e colocar nossas vidas diante dele, ter uma vida de santidade, pois Deus não compactua com o pecado. Confiar na justiça de Deus, pois ele julga os ímpios e protege os justos. Usar nossas palavras para o bem, pois a língua pode ser uma arma poderosa. Crer na proteção divina, pois o Senhor é nosso escudo. E essa palavra nos motive a confiar mais em Deus e a viver uma vida que o agrade. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.